Porque viver como um ancestral é o futuro da humanidade. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, onde eu compartilho a minha visão, as minhas crenças, aquilo que eu venho estudando e a minha opinião sobre alguns temas. Alguns que estão em polêmica, em evidência, e outros coisas da minha cabeça e da minha vida que eu compartilho com você, porque eu julgo que possa te ajudar de alguma forma. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito, dá like nesse vídeo aqui pra você não perder nada, tá? Por que eu acredito? Foi uma provocação de um aluno. Por que você acredita que o futuro da humanidade é viver como um ancestral da nova era, Dredd? Eu vou dar aqui alguns motivos. Primeiro deles, se a gente analisar a evolução social e tecnológica, ela está cada vez mais rápida. E qual que é o problema? Nós temos 3 aspectos aqui envolvidos, importantes em jogo, né? Nossa biologia, a evolução social e a tecnológica. A evolução social e tecnológica, elas são independentes da nossa biologia, princípio, e elas são muito mais rápidas do que a evolução biológica. A gente demorou milhões de anos para ter o corpo como a gente tem hoje. E qual que é o grande problema? Nós somos, do ponto de vista fisiológico, do mesmo jeito que os nossos ancestrais eram. Tem um grande divulgador científico chamado Carl Sagan, que ele criou uma coisa chamada calendário cósmico. Nesse calendário cósmico, o que ele fez? Ele condensou a ideia de 3,5 bilhões de anos, que é uma coisa difícil de palpar. Falou assim, se a gente condensar tudo em um ano, o que significa? Significa que a vida unicelular no universo chega em setembro, os humanos mais antigos, né, o nosso ancestral em comum com os primatas e com a gente, chega dia 31 de dezembro por volta das 11 e pouco da noite. Nós, Homo sapiens, chegamos por volta das 11h58 da noite. Né? Tudo que a gente tem como vida moderna chega a partir daí. Então nós temos muito mais tempo como um corpo ancestral, uma mente ancestral, tentando viver no mundo moderno. Esse é o primeiro ponto. E como a evolução social e tecnológica elas são muito rápidas, muito mais rápidas que a biológica, a gente acaba tendo problemas com isso. Problemas físicos, problemas emocionais, problemas existenciais. Então, se a gente não olhar para nossa biologia e olhar o que a gente largou no meio do caminho, esses problemas vão continuar se agravando. Segundo ponto, eu li isso em alguma revista, em algum artigo, que a quantidade de informação que uma criança de 8 anos hoje tem é muito maior do que um imperador romano tinha naquela época, que era a pessoa que continha maior número de informações na época. Então, o nosso cérebro, ele não foi feito para lidar com tanta informação, tanta conectividade, não de forma aguda e nem por tanto tempo. Então a gente precisa de práticas que tentem criar um cenário artificial para entregar para o nosso corpo aquilo que ele evoluiu para fazer, entregar para nossa mente aquilo que ele evoluiu para fazer, e assim a gente conseguir coexistir com essa evolução tecnológica e social e a nossa biologia junto. E aí o que a galera sempre fala? Ai, Dredd, mas esse negócio de ancestral não funciona, porque os antepassados eles morriam com 40 anos. E calma, não é bem assim. A gente tá falando de expectativa de vida num ambiente que a mortalidade infantil era mais de 50%. Então, se você pega e faz a média do quantas pessoas viviam, obviamente vai dar isso. Mas a gente tem evidências bem robustas que mostram que os nossos antepassados que passavam da infância viviam 70 anos, 7 décadas tranquilamente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é voltar a fazer o que a gente fazia, até porque é impossível, né? Não dá pra caçar, não tem mais caverna, é um outro ambiente. Existem coisas que o nosso corpo ainda precisa, o nosso cérebro ainda precisa, e nós como seres humanos ainda precisamos, como movimentação, como silêncio e respirar, e como envolvimento social real de pessoas com pessoas. Isso a gente ainda precisa. Então é sobre otimizar coisas que estão fazendo falta para nossa saúde. Não é um retorno romântico a usar tanga e subir em árvore, entende? Por exemplo, hoje eu gravei um vídeo falando da diferença entre ser produtivo e eficiente. Porque o mundo inteiro hoje usa as redes sociais para vomitar os seus pódios, troféus e prêmios. E eu não sou totalmente contra isso. Mas essas pessoas, elas deveriam postar também as doenças que adquirem por conta disso, os remédios que tomam, os problemas em família que isso gera. Então, produtividade é ter muito resultado, é produzir muito. Mas produtividade é inferior à eficiência. O que é eficiência? É produzir sem ferir ou danificar os meios pelos quais você conseguiu produzir. E quais são os meios que você usa para produzir? Seu corpo, sua cognição e suas relações. Então vale a pena você produzir muito, mas sacrificar as suas relações, sua família, a sua saúde cognitiva e mental e o seu corpo.
por quanto tempo você vai continuar produzindo, né? Talvez seja uma vez só. Ser eficiente é usar o seu corpo, a sua saúde mental e as suas relações como mola propulsora para o resultado. Isso sim é sustentável. Porém, isso demanda autoconhecimento, demanda tempo e demanda justamente essas práticas ancestrais ajustadas à vida moderna. Então, o que significa ser ancestral da nova era, ancestral no dia de hoje? É você entender que você tem um corpo e o seu corpo tem necessidades e o seu corpo, ele pode atingir e te entregar um resultado que você nunca experimentou, você ajudá-lo a cumprir o seu potencial biológico. Você tem uma mente, e essa mente também é ancestral, e ela funciona muito melhor quando existe uma relação corpo e mente, porque foi assim que ela trabalhou a vida inteira. Inclusive o seu cérebro, ele só existe para ajudar o seu corpo a se movimentar melhor, e assim um começou a alimentar e desenvolver o outro. Essa relação é mútua. A gente sempre fez atividades de corpo inteiro e atividades que exerciam corpo, mente e presença. E se você entregar isso pro seu corpo, ele vai te devolver em capacidade. Segundo, a nossa mente, ela precisa funcionar junto com o corpo e ela precisa de momentos de ócio, de silêncio e pausas para conseguir processar as emoções e para conseguir também não ficar sobrecarregado. Fora regular o seu ciclo circadiano, melhorar o seu sono, comer comida de verdade, não comer suas emoções. Então, tudo isso ajustado vai fazer com que você cumpra o seu potencial biológico. Cumprir o potencial biológico é o caminho para performance, felicidade e saúde. Porque nós não evoluímos para ser performáticos, nem saudáveis e muito menos felizes. Mas a gente atinge esse estado quando a gente cumpre o nosso potencial biológico. Ou seja, dá para o nosso corpo aquilo que ele sempre fez, dá para nossa mente aquilo que ele sempre fez e o resultado acontece. Então, a minha opinião, humilde opinião, ou não tão humilde opinião assim, é que o futuro é ancestral. É a gente se conectar com práticas holísticas, não esse olhar vazio para o movimento como estética ou como performance esportiva. Porque a gente se movimentava antes disso. Antes de existir a academia, antes de existir o esporte, o ser humano ele já usava o movimento como comportamento motor para a sobrevivência. E o movimento foi uma das coisas mais importantes. Movimento é vida. Então é entender que o movimentar o corpo é muito mais do que ter um abdômen trincado ou conseguir correr 100 metros na menor distância possível. Movimento é expressão, é desenvolvimento do cérebro, movimento é autoconhecimento e movimento é cumprir o potencial biológico. Entender também que pequenas práticas simples que parecem confusas, como algumas dos que vocês viram aí que eu faço diariamente e compartilho até nas minhas redes sociais, imersão no gelo, respiração, mobilidade, pisar na grama, ter contato com a natureza, nutrir relações e presença. Tudo isso é acessível, só que nós desaprendemos a fazer com essa robotização da vida moderna. Então a gente precisa, e esse é o meu trabalho, criar uma sistematização simples de como introduzir isso na nossa vida. E eu acredito tanto que esse é o futuro da humanidade que eu dedico a minha vida a compartilhar isso com as pessoas. E se isso faz sentido para você, me deixa saber aqui nos comentários o que você achou. Finalizamos esse vídeo e eu quero que você nunca se esqueça que o corpo é ancestral, a mente é humana, o ritual é diário e a vida é um treino. Tamo junto.